Agora, mais economia para você. Um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas indica que o envelhecimento da população, juntamente com a queda na arrecadação do INSS, vão exigir uma nova reforma da Previdência já no próximo governo. Alan Gani aqui conosco para explicar um pouquinho sobre isso para a gente. É até que óbvio, né, o Alan Gani? Se a gente tem uma redução da força de trabalho e mais idosos dependendo da Previdência, a conta não fecha uma hora, né? Com certeza. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a nossa audiência. O que acontece? A população está envelhecendo cada vez mais e nasce menos gente. Essa conta não fecha, evidentemente. A base da pirâmide ela fica menos estreita, menos jovens, para sustentar cada vez mais um número maior de aposentados e de idosos. Por isso que teremos fatalmente uma nova reforma da Previdência. Além disso, o que acontece é que aumentou bastante a informalidade. E na informalidade, a pessoa ela não contribui para o INSS. Acontece que quando ela se aposenta, ela também recebe o benefício. Então, também precisa ter uma adequação de regras, caso contrário, a conta não fecha. Isso traz um grave problema fiscal para o país, né? O dinheiro ele tem que vir de algum lugar, as contas não fecham. E aí, se não tiver uma reforma da Previdência, uma boa parte dos recursos do setor público vai ser para financiar a Previdência e não vai sobrar dinheiro para mais nada, ou até leva o país a uma situação de calote da dívida pública à medida que os gastos vão aumentar bastante. E tem uma situação que agrava ainda mais esse quadro, Alan Gani, que eu estou lembrando aqui agora. Com essa MP que foi aprovada no Congresso Nacional, que reajusta automaticamente todo ano o salário mínimo com base na inflação e também no PIB, esse reajuste também recai sobre esses pagamentos de aposentadorias pelo INSS, né? E aumenta o gasto. Exatamente. Por isso que quando tem um aumento do salário mínimo, a gente vê sempre com muito cuidado, né? As pessoas têm uma ideia que aumentar o salário mínimo vai aumentar o padrão de vida da população e não é bem assim. Por quê? Porque o aumento do salário mínimo ali na canetada, ele puxa todas as demais contas do setor público. Uma série de benefícios, como você bem trouxe, Lívia, que são indexados ao salário mínimo, como é o caso do BPC. Acontece que esses benefícios estão sendo pagos pela sociedade. Se aumentou o salário mínimo, aumenta estes benefícios. E o Brasil não está numa situação fiscal confortável, muito pelo contrário. Então, isso também piora as contas públicas. O que é necessário fazer? É um ajuste do lado do gasto, para daí também o Brasil melhorar essas expectativas em relação ao fiscal e ter um maior crescimento econômico. Maior crescimento econômico aumenta a arrecadação, com gastos também menores, essa conta começa a fechar. Ok, Alan Gani volta já com o Boletim Focus, combinado? Combinado. Até já então, Alan. Opinião para você, agora sobre essa notícia que a gente trouxe, Amanda Klein. Eu me lembrei que no início da gestão Lula 3, Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, já cantou essa bola da necessidade de se estabelecer novas regras em relação à Previdência Social e foi muito criticado na época. Lívia, a reforma da Previdência eu acho que vai ser um assunto aqui em todos os países do mundo pelos próximos anos por um fato muito óbvio, que é o envelhecimento da população. Isso se baseia, tem uma reportagem no jornal o Globo que traz esse assunto à tona hoje e que demonstra sobre a necessidade da reforma da Previdência, de uma nova reforma já a partir do próximo governo. Tem um dado interessante aqui de um estudo da IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, que mostra que entre 1980 e 2022, nesses últimos 42 anos, os benefícios previdenciários tiveram alta de 3,9% ao ano, enquanto o aumento da população foi de apenas 1,3%. Então, veja isso, em 1980 o Brasil pagava um benefício para cada 15 habitantes, 15,3%. No ano passado, essa relação já era de um benefício para cada 5,4 habitantes. É uma questão matemática. Agora, tem um custo político enorme, a gente sabe disso, a gente sabe a dificuldade que foi fazer essa primeira grande reforma da Previdência, uma discussão que começou no governo Temer, não teve força para terminar, por causa de todas as denúncias da PGR, terminou no governo Bolsonaro, mas já estava bem encaminhada. Então, logo nos primeiros 7, 8 meses de governo, você conseguiu liquidar a fatura Câmara e Senado.
Agora, no próximo governo, eu tendo a imaginar que vai depender muito também de qual próximo governo teremos. Será um governo esquerdo, um governo de direita, qual será o perfil do Congresso, mais ou menos. Aí não é nem questão de conservador, é mais ou menos liberal, né? Nos últimos anos tem sido cada vez mais liberal. Daí a dificuldade maior ou menor de encaminhar uma questão assim. Mas além de matemática e econômica, ela é sobretudo uma questão política e não é das mais fáceis. Olha, Segre, o desafio de uma nova reforma trabalhista, por exemplo, também o que é possível fazer para modernizar as pessoas que são registradas com CLT ainda e também a própria desoneração da folha de pagamentos, né? Tudo está no mesmo pacote. Tudo está no mesmo pacote, Thiago, e não tem a ver com esquerda e direita. O governo que não entender que precisa de uma reforma previdenciária vai ir para um caminho muito ruim. Você sabe que essa questão das aposentadorias nasceu por um déficit fiscal. Otto von Bismarck, em 1870, 75, ele determinou uma ideia brilhante de cobrir um rombo fiscal através dessa criação das aposentadorias, em que o governo arrecadaria a conta de pagar no futuro para aquelas pessoas que se aposentam. E a primeira idade, estamos falando de 1870, a primeira idade de aposentadoria é 70 anos. Só que Otto von Bismarck, alemão, foi avisado, ninguém está vivendo até 70 anos, então precisamos diminuir essa idade para que alguém consiga receber alguma coisa. Hoje, quando nós temos uma idade de aposentadoria muito baixa, na previsão de viver mais tempo, e é o que está acontecendo com o mundo, essa conta começa a gerar preocupações muito grandes. E tem uma reforma muito maior ainda. 2 estudos mostram isso. Um da Universidade de Barcelona, que identifica que daqui a 10 anos, 50% dos trabalhos que hoje conhecemos não existirão mais. E tem uma pior ainda, Thiago, que é do Banco Mundial, em que determina que 78% das crianças menores a 10 anos vão trabalhar em empregos que ainda não foram inventados. Então, essa é a preocupação do Estado daqui para frente, não apenas de evitar uma questão necessária, ajustar a idade de aposentadoria, porque até hoje uma pessoa de 60 anos é sumamente ativa, não precisa se aposentar tão rápido.